Boa noite, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Sábado à noite, dia 19. Estou fazendo essa live agora à noite, aproveitando que eu estou sozinho, tá? E para que, se tudo der certo, se Deus abençoar, nós vamos estar colocando amanhã de manhã, no domingo de manhã, para as pessoas assistirem. Bom, essa semana aconteceu um fato comigo que me chamou muita atenção. Eu conheci uma pessoa, amiga próxima, muito próxima, de outro amigo que eu tenho há muitos anos, e durante assim uns 40 minutos que nós conversamos, nós entramos num assunto teológico, bíblico, religioso, porque essa pessoa também é cristã. E papo vai, papo vem. Daqui a pouquinho o que acontece? Ela me adverte, ou me admoesta verbalmente, de uma forma veemente, e ela diz para mim o seguinte, que para eu tomar cuidado com a maldição hereditária, porque teria que ser feita uma quebra dessa maldição em pessoas da minha família ou familiares, né, antepassados, para que essa maldição não atinja também a nós, na atualidade, hoje. Aquilo me deixou muito. Eu tive que me conter ali para não falar assim coisas que eu poderia ofender essa pessoa. Mas como Deus me deu muito equilíbrio ali na hora, eu a ouvi, agradeci, tá? E aí vim embora. E essa semana eu dei uma pesquisada, dei uma estudada sobre essa doutrina. O que acontece? Não são poucos os evangélicos ou cristãos, ditos cristãos, que defendem essa doutrina. Mas um cabeça, ou aquele principiante, aquele que deu início a essa doutrina, foi Jorge Linhares. Eu não o conheço, já ouvi muito falar nele, teólogo e tudo mais. E na ideia, ou na base dessa doutrina, o que fundamenta essa doutrina, segundo eu estive lendo, é que os pais, os nossos antepassados, tataravô, bisavôs, avós e pais, eles têm o poder, ou tinham o poder, ou ainda têm o poder, de amaldiçoar os seus filhos. Bom, vamos trazer para outra palavra para ficar mais fácil você entender? Eu gosto sempre de usar a minha pessoa como exemplo. Meu pai, saudoso e maravilhoso pai, Adonel Almeida, conhecido como Baiano, lá de Uruçuca, na Bahia. Meu pai começou a fumar aos 12 anos de idade e a beber aos 12 anos de idade. Então, se tornou dependente do álcool e do tabaco, do tabagismo. E ele veio a óbito em janeiro de 1991. Qual a doença? Várias. Cirrose hepática, enfisema pulmonar, então cirrose em detrimento da bebida, enfisema pulmonar em detrimento do tabaco, do cigarro. Ele fumava só 3 maços de cigarro por dia, continental sem filtro, 3 maços, dá 60 palitos de cigarro, fora as bebidinhas que ele tomava, né? Capuaba, sei lá, umas bebidas meio, né? Mas o que aconteceu? Um cara forte, um cara saudoso, robusto, 1,80 m, e que de repente morreu aí com seus 60 quilos, sei lá, um palito, em detrimento dessas 2 substâncias psicotrópicas que comprometeram a sua saúde física, principalmente a nível de organismos internos. O que eu quero trazer agora? O que a maldição hereditária tem a ver com isso, Veronese? Tem. Segundo essa doutrina, ou segundo essa pessoa que me advertiu, meu irmão mais velho, Adonias, o Adilson, abaixo dele, a Adeilde, abaixo do Adilson, eu, abaixo do Adilson, e a Ângela, abaixo de mim. Os 5 filhos do Adonel, do Baiano, têm, se não dizer 100%, 99% de possibilidades
de herdar ou sofrer com a mesma conduta do nosso saudoso pai, se tornar dependente químico do álcool e dependente químico do tabaco. E aí, para que isso não ocorra, tem que haver uma intervenção e alguém tem que vir e fazer a quebra desta maldição. Meus irmãos, me perdoe. Jorge Liares, me perdoe. Eu sou um nada. Eu sou um nada, mas eu amo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem me revelado alguma coisa acerca da sua palavra, de forma autêntica, de forma genuína, de forma verdadeira, de forma clara, de forma límpida, e para que eu possa transmitir para outras pessoas. Então eu vou dizer para você, cristão, se você verdadeiramente é cristão, você segue piamente ou luta piamente para servir a Cristo e a sua doutrina, que não é maldição hereditária, a doutrina de Cristo é o seu evangelho, é os manuscritos sagrados, é o Pentateuco, é a Torá, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. Aleluia. Você não está nem um pouquinho, nem 0,1% debaixo de maldição hereditária. Vou te dar 2 motivos porque isso não. Você não está. Primeiro, eu vou abrir o livro do apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Escutem. Portanto, agora, ou seja, hoje, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os cristãos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, já não vivem mais conforme os ditames do mundo, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, que lei do Espírito de vida é essa? Os manuscritos sagrados, os evangelhos, através ou na pessoa do seu mestre, do seu Senhor, do seu arquiteto, do seu pedagogo, do seu advogado, do seu paracletos, do seu defensor, do seu juiz, do seu bom pastor, aleluia, através de Jesus Cristo, nos livrou, aqui está me livrou, mas eu vou extensivamente, nos livrou, todos os seguidores de Cristo que verdadeiramente buscam seguir a Ele e a sua doutrina, nos livrou do pecado, que é a transgressão da lei divina, isso quer dizer pecado, está em 1 João alguma coisa, 3 alguma coisa, e nos livrou também da morte física, não, porque a gente morre fisicamente, mas nos livrou dessa morte, porque nós vamos para a eternidade com Cristo Jesus. Alguns morrerão aqui fisicamente, mas nascerão de novo, ou serão transformados, e essa morte foi tragada. Aleluia! O que eu quero dizer para você e para mim com essa passagem? Nós que estamos em Cristo Jesus, não estamos debaixo de nenhuma maldição hereditária. Não tem que haver quebra nenhuma mais de maldição hereditária. Por que não, Veronese? Sabe por quê? Sabe quem quebrou a maldição hereditária nossa? A nossa maldição hereditária está lá no Gênesis, está em Gênesis. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem, primeira ordem de Deus, o primeiro casal, a primeira ordem de Deus dada, e eles desobedeceram, violando a lei divina e pecando pelo pecado da desobediência, nós, a sua descendência, depois de Adão e Eva, todos nasceram em pecado. Vou falar em outras palavras, todos nós nascemos com uma herança maldita. Qual é a herança maldita? Em pecado. Quem é que quebrou isso aí, essa maldição hereditária? Ou essa maldição que nós herdamos ao nascermos? O Messias, o ungido de Deus, que foi prometido e anunciado lá no Antigo Testamento, 700 anos antes, pelo profeta Isaías, por vários outros, Ageu e tantos outros profetas de lá, Malaquias, e que lá no Novo Testamento, 700 anos depois, ele nasce de uma virgem chamada Maria.
E aí, esse menino José, que cresce em sabedoria no ambiente familiar do seu pai carpinteiro, pai, entre aspas, padrasto, carpinteiro, aleluia. Esse menino que vai crescendo e sendo robustecido, que vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus, ele quebrou essa maldição hereditária. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você. Se buscarmos fielmente seguir a Cristo e a sua doutrina, não existe esse negócio de maldição hereditária para a gente. Nós temos que orar diariamente, nós temos que ler, estudar a tua palavra diariamente para aprendermos mais e evitar o pecado. Não deixar que o pecado nos domine mais, como outrora dominava. Essa é a mensagem que eu trago para você. E eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa, porque através dela, Deus me despertou para estudar, para buscar na tua palavra que coisa é essa que estão ensinando nos púlpitos das igrejas, que o cristão tem que quebrar a maldição hereditária. Amados, lá no Antigo Testamento tem uma passagem, não sei se é Deuteronômio, não vou lembrar bem agora, mas diz assim, ó: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu sugiro que escolha a vida, para que você tenha longevidade, para que você tenha prosperidade, para que você viva bem. Então, os amados, a paz de Cristo, que Deus vos abençoe. E me perdoe alguém, se porventura o que eu disse, o que eu falei, não pactua, não há acordo contigo, e você pensa diferente do que foi colocado aqui. Que Deus os abençoe. Aleluia. Como é que eu faço para parar isso agora? Só não sei como